Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time principal para a 29ª rodada. 29ª rodada essa que tá sendo um pouco difícil de escalar, hein? Bora lá pro vídeo então? Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Pessoal, essa então foi a nossa pontuação, tá? Na 28ª rodada, fizemos 79,29. Considerei uma boa pontuação para a rodada que foi, né? O Flamengo, todo mundo pensou que ia atropelar o CSA, né? Mas o CSA fez uma boa partida, até chegou a ameaçar o Flamengo em algumas ocasiões, né? E o jogo foi apenas 1-0. Até o Flamengo demonstrou um certo cansaço aí, né? É um pouco preocupante aí, tem que ficar um pouquinho de olho no Flamengo aí, que eu acho que o Jesus vai ser obrigado a começar a dar uma poupada. E parece que o time tá sentindo os jogos aí, a sequência de jogos. Vamos lá vender então nosso time, simbora para a escalação então. Pro nosso gol aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no Olheiro FC, vamos ver quais as melhores opções aí para a rodada. Pegar aqui e filtrar goleiros, né? Melhor média fora de casa, que geralmente, né, são os goleiros que mais pontuam, né? Os goleiros mais exigidos. Goleiro com melhor média jogando fora de casa disponível para a rodada é o Muriel. O Muriel tá com uma média de 8,73 fora de casa. Precisa fazer 6 pontos para valorizar. O Muriel vem fazendo boas pontuações fora de casa, tá? Sempre mantendo uma certa regularidade, né? E chegou a mitar aqui na 18ª rodada contra o Fortaleza, quando manteve SG e fez 5 defesas difíceis. Ceará ultimamente anda cedendo bons pontos para goleiros, né? Dentro de casa. Cede em média 10,48 nas últimas 5 partidas. Né? Percebam que os últimos goleiros que foram até o Castelão, né? 3 deles imitaram. Tá certo que nas últimas 2 rodadas não anda cedendo muito ponto, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Parece que o Ceará voltou a fazer gols dentro de casa. Mas o Muriel é uma boa opção para a rodada porque é o goleiro disponível com melhor média. O segundo goleiro com melhor média fora de casa, tá? Disponível para a rodada é o Douglas. Tem uma média de 7,85, tá bem desvalorizado, precisa fazer menos 2,3 para começar a valorizar, certo? Vai enfrentar a equipe do Santos, que o Santos sempre é muito ofensivo dentro da Vila Belmiro, certo? E as pontuações do Douglas, certo? Andaram oscilando bastante fora de casa nas últimas rodadas. Mas é um bom goleiro, é um goleiro com um dos goleiros com o maior número de defesas difíceis dentro da competição, né? E o Santos cede em média 6,44 para os goleiros que costumam ir lá na Vila Belmiro. Só o Diogo Silva na última rodada que negativou, os demais goleiros fizeram boas pontuações, inclusive o Léo deu aquela mitada naquele empate de 1-1, onde o Santos fez um gol de pênalti, né? Um pênalti meio discutível, mas fez o gol, certo? Terceiro goleiro com melhor média, jogando fora de casa, disponível para a rodada é o Diego Alves. Tá com uma média de 6,93. O Diego tá pegando muito. Ontem fez 2 defesas sensacionais. Tá bem valorizado, isso é verdade. Precisa fazer 12,1. Vai enfrentar a equipe do Goiás, que melhorou muito, né? No segundo turno aí. É a segunda melhor equipe, né? Com desempenho na competição. Só perde pro Flamengo. Tá? O Diego vem fazendo boas pontuações fora de casa. Chegou a dar 2 mitadas aí na 18ª e na 25ª rodada. Certo? Principalmente porque o Flamengo anda conseguindo manter o SG, né? Jogando fora de casa. O problema é que o Goiás não vem cedendo pontos para goleiros, tá? Nas últimas 5 rodadas, jogando dentro do Serra Dourada, ele negativou os goleiros na sua média aqui, ó. Cedeu em média menos 1,42, né? Percebam que os últimos goleiros aqui, ó, que visitaram o Goiás, 2 deles zeraram e 3 deles negativaram. Inclusive o Cássio negativou e negativou bastante, menos 5,5. Certo? Então corre um certo risco, corre, mas o Diego está numa fase muito boa. O Flamengo anda com o sistema defensivo bem sólido. Quem sabe aí tem tudo para dar certo. Vamos dar uma olhadinha com os goleiros com média em casa. Goleiro com média em casa disponível para essa rodada, tá? O melhor goleiro é o Tadeu, certo? O Tadeu está com uma média de 5,46 jogando em casa. Tá bem valorizado, isso é verdade. O Tadeu anda fazendo uma baita de uma competição, né? Anda imitando em muitas rodadas aí. Precisa fazer 11,9 para começar a valorizar, certo? As pontuações do Tadeu são muito boas, certo? Principalmente fora de casa, que ele costuma imitar, né? Mas dentro de casa anda mantendo uma certa regularidade, né? Principalmente pelo número de defesas difíceis. O Goiás tinha melhorado aí defensivamente, né? Sofreu gols contra o Corinthians no último jogo, mas tinha melhorado aí nas 4 últimas rodadas, né? Ficou 3 sem sofrer gols dentro de casa.
Só que vai enfrentar o ataque mais forte do campeonato, né? O ataque mais efetivo. E o Flamengo não costuma ceder pontos para goleiros adversários. Série média 0,02 nas últimas 5 rodadas, ou seja, quase nada. Dos últimos 5 goleiros que enfrentaram o Flamengo dentro de casa, 2 deles negativados. Os demais fizeram pontuações baixas, certo? Mas eu tenho que citar porque o Tadeu é o goleiro com a melhor média dentro de casa. Vamos dar uma olhadinha no cruzamento scout. Pontuações médias para goleiros cedidas nas últimas 3 rodadas. Né? Últimas 3 rodadas para ficar bem pertinho da realidade. O goleiro que mais obteve pontos nas últimas 3 rodadas jogando em casa foi o Vladimir, certo? Só que tomem um pouco de cuidado que o Fortaleza nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa não cedeu pontos para goleiros adversários, né? O Fortaleza tem um costume aí de furar, né, o SG do adversário jogando fora de casa, certo? E quem fora de casa mais cedeu pontos para goleiros adversários foi a equipe da Chapecoense. Todavia o Atlético Mineiro andou tomando alguns gols aí dentro de casa, né? E os goleiros do Galo não andam pontuando bem dentro de casa. Certo? Agora já jogando fora de casa, o goleiro que mais conseguiu, os goleiros que mais conseguiram pontuação jogando fora de casa foi o Muriel, certo? O Thiago Volpe, que vai jogar um clássico contra o Palmeiras, certo? E o Flamengo, o Diego Alves, que eu acabei de citar. Só que como eu falei anteriormente, o Goiás não cede nada, né, para goleiros adversários quando vão no Serra Dourada, inclusive chega a negativar a maioria deles, tá? O Thiago Volpe já vai jogar um clássico, né, um jogo mais complicado, mas geralmente clássico aí tem chance às vezes de terminar em 0 a 0, um jogo intrucado, né? E geralmente os goleiros se destacam em clássico, pode ser uma boa também. E aqui com certeza as 2 melhores opções, as 3 melhores opções, quem sabe jogando fora de casa é o Muriel, né, que eu citei, que vai enfrentar a equipe do Ceará, que anda cedendo bons pontos aí para goleiros adversários. O Avaí, que é o time que mais cedeu pontos nas últimas 3 rodadas para goleiros adversários. De repente aqui o Felipe Alves pode ser uma boa, né? E o Vasco da Gama, né, que cedeu a mesma quantidade de pontos e o Ceará nas últimas 3 rodadas jogando em São Januário. Quem sabe o Paulo Vitor também pode ser uma boa, certo? Em termos de defesa difíceis para goleiro nas últimas 3 rodadas. Quem mais conseguiu defesas difíceis nas últimas 3 rodadas jogando em casa foi o Vladimir. Realmente o Vladimir anda pontuando bem, anda mitando. Só que como eu falei, vou repetir de novo, tomar cuidado que o Fortaleza não cede pontos para goleiros adversários. Inclusive se a gente vier aqui dar uma olhadinha aqui, ó, do Vladimir, a gente vai perceber que o Vladimir tem uma média de 5.3 jogando em casa. Tá desvalorizado, precisa fazer menos 0.3, certo? Negativo agora contra o Palmeiras, na última rodada, né? Menos 0.5. E nas últimas 3 rodadas, tirando o jogo com o Palmeiras ontem, que ele negativou, ele deu uma mitada em 2 rodadas, tá? Contra o Internacional e contra o Vasco da Gama. E pontuou bem contra o Atlético Mineiro, né? Só que como eu falei anteriormente, ó, Fortaleza não cede quase nada. Aqui é os últimos 5 jogos do Fortaleza fora de casa. 1.2. Por quê? Porque o Fortaleza está tirando o SG em todos os jogos que joga fora de casa. O único que não tirou foi contra o Fernando Miguel, do Vasco, fez 5 pontos. Mas o demais aqui, ó, ele costuma surpreender e não deixa o goleiro do time da casa pontuar bem. Chegou até a negativar o Fábio, né, no Mineirão. Então tomei um pouquinho de cuidado aí. Mas o Vladimir é o goleiro que mais obteve defesas difíceis jogando em casa nas últimas 3 rodadas. Tá? E quem mais cedeu defesas difíceis para os goleiros adversários jogando fora de casa foi a equipe do Grêmio, certo? Então quem sabe aí o Fernando Miguel. Quem quiser dar uma apostada aí no Fernando Miguel, de repente pode ser uma boa. Uma olhadinha aqui no Fernando Miguel rapidamente, né? Ó, só que o Fernando Miguel tá com score baixo, tá? Tá com uma média muito ruim em casa, de 2.93. Precisa fazer apenas 1 ponto, tá desvalorizado, né? Mas não apresenta boas pontuações fora de casa, certo? Fez 5 pontos aqui, como eu falei, contra o Fortaleza. Na 25ª rodada, segurou o SG. Mas se sofrer gols aqui, já não tem já não tem muita chance de pontuar bem, né? E se a gente ver aqui, ó, o Grêmio nos últimos jogos fora de casa, quando foi com o time titular, tá? Ele foi avassalador, certo? Perceba aqui, ó, que nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos fora de dentro de casa, o Vasco sofreu gols em 4 deles, né? Ficou sem sofrer gols apenas contra o Fortaleza na 25ª e apenas contra o São Paulo na 16ª, certo? Enquanto que o Grêmio aqui, ó, percebam que o Grêmio meteu 4 a 1 no Cruzeiro, 3 a 0 no Santos, 4 a 1 no Atlético Mineiro. Eu tô falando aqui, ó, porque aqui nesses jogos, na 25ª, na 20ª e na 18ª, o Grêmio foi com o time titular, certo? Contra o Fortaleza aqui, perder 2 a 1 foi com o time reserva, certo? Com o Fluminense perder 2 a 1 também foi com o time reserva alternativo, tá? E no empate com 0 a 0 com o São Paulo também foi o time alternativo. O Grêmio, quando joga fora de casa com um time completo, o time titular, é um time muito perigoso, tá? Então por isso que de repente o Fernando Miguel aí é um goleiro de risco para a rodada, certo? Mas o Grêmio ainda cedendo uma grande quantidade de defesas difíceis jogando fora de casa. Agora, quem mais obteve mais defesas difíceis jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas, tá? Foi o Paulo Vitor, do Grêmio, né? E o Felipe Alves, do Fortaleza. Então, quem sabe aí, ó, pelo cruzamento de scouts aqui, ó, em termos de defesa difíceis, jogando fora de casa, que provavelmente vai ser bem exigido, Felipe Alves, Fortaleza, Thiago Volpe, é um clássico contra o Palmeiras deve atacar bastante,
certo? E o Muriel, que vem tendo um desempenho muito bom fora de casa, e o Ceará anda cedendo uma grande quantidade de defesas difíceis e pontos para goleiros adversários, certo? Então acredito aí para a rodada tem alguns bons goleiros, né? Principalmente os que vão jogar fora de casa. Pensando nisso, tá? Eu vou optar pelo Muriel. O Muriel é o goleiro com a melhor média fora de casa, certo? O Ceará anda com dificuldade de fazer gol, andou fazendo gols nos últimos jogos, certo? Mas também andou cedendo muitas defesas difíceis e muitos pontos para os goleiros adversários que vão jogar na Arena Castelão, tá? Então eu tô indo aí com o Muriel, na expectativa de repente ele consiga segurar o SG, mas mesmo que não segure o SG, deve ser bem exigido e pontuar bem contra o Ceará. Vamos lá para nossa dupla de zaga então. Zagueiro dessa rodada, tá? Não tem muitas opções assim, certo? Vamos dar uma olhada aqui no Olheiro FC, como a gente sempre faz, né? Vamos vir aqui em zagueiros, média em casa. Zagueiros disponíveis com as melhores médias em casa. Porque geralmente o Cartola mostra só a média geral. E aqui a gente consegue ver o desempenho em casa e fora de casa, certo? Disponível para a rodada, o melhor zagueiro com média em casa é o Victor Cuesta, tá? O Cuesta está com uma média de 6.9, precisa fazer 4.5. Vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, o Furacão. Sempre é muito ofensivo, certo? Isso pode possibilitar uma grande quantidade de roubada de bola por parte do Cuesta, né? Já que ele é o zagueiro com o maior número de roubada de bola dentro da competição. As pontuações do Cuesta em casa realmente são sensacionais, certo? Ele geralmente passa dos 10 pontos, tá? Claro que vira e volta ele dá uma escorregadinha aqui quando perde o SG e quando não consegue roubar muitas bolas. Mas eu acredito que o confronto é propício para ele, pelo fato do Furacão realmente, mesmo fora de casa, procurar o ataque, tá? O Atlético série média 4.64 nas últimas 5 partidas para zagueiros adversários, jogando fora de casa, isso é bom, certo? Então eu acredito que o Cuesta tem tudo aí para ir bem na rodada. E o terceiro zagueiro com a melhor média jogando em casa disponível para a rodada é o Hever, tá? O Hever está com uma média de 5.84, precisa fazer 3 pontos. Tem um confronto favorável contra a equipe da Chapecoense, que é a lanterna da competição. Tá? As pontuações do Hever dentro de casa são muito boas. O Hever é o segundo zagueiro com a melhor média básica dentro da competição, só perde para o Cuesta, certo? A equipe da Chapecoense série média 5.52 para zagueiros adversários nas últimas 5 rodadas, isso é muito bom, certo? Então o Hever é uma grande opção, sem contar que o Hever agora está jogando um pouquinho mais avançado, está jogando como volante, né? Então aumenta mais as possibilidades tanto de roubada de bola, como dele dar uma assistência como ele já fez nos últimos jogos. O terceiro zagueiro, o quarto zagueiro com melhor média disponível para a rodada, tá? Que eu indico, é o Gustavo Henrique, certo? Tem uma média de 5.49 jogando em casa, melhorou muito a média dele jogando em casa, precisa fazer 5 pontos, vai enfrentar a equipe do Bahia, que vem decaindo aí no campeonato, tá? O Bahia já não é mais o mesmo, não sei o que aconteceu lá, o Roger vai ter que dar um jeito, mas a equipe do Santos dentro de casa sempre é muito efetiva, sempre é muito ofensiva, né? Eu sei que existe o risco de sofrer um gol, afinal de contas o Santos anda sofrendo alguns gols dentro de casa nos últimos jogos, mas o Gustavo Henrique tem uma pontuação boa, certo? Se apresenta bem na bola aérea, já tem 2 gols na competição, se eu não me engano, 3 gols na competição, certo? Então não deixa de ser uma boa opção, porque a equipe do Bahia vem numa decrescente, o Santos está numa ascendente, né? Ele precisa recuperar pontos, já que ele quer diminuir a vantagem para o Palmeiras, assim como para o Flamengo. Então é um time que está na ponta da tabela, tem tudo aí para ir bem e jogar bem dentro de casa, tá? O Bahia não cede muitos pontos para zagueiros adversários, série média 3.31, mas eu tenho que indicar aqui o Gustavo, porque o Gustavo melhorou muitas pontuações dentro de casa, certo? E dos zagueiros disponíveis é o quarto com a melhor média jogando dentro de casa. Vamos dar uma olhadinha aqui no confronto, rapidamente, do Santos com o Bahia, tá? Ó, percebam que nos últimos jogos, dentro de casa, nos últimos 3 jogos, o Santos manteve SG em 2 oportunidades, contra o Palmeiras e contra o CSA. Já o Bahia, nos últimos 3 jogos, fez gols em 2 oportunidades, tá? Na vitória contra o Grêmio, né? Lá dentro da arena, aquele 1-0. E no gol de pênalti, né? E no 2-0 contra o Avaí. Mas andou caindo um pouquinho aí o Bahia nos últimos jogos, principalmente dentro de casa. Vamos ver como é que ele vai se apresentar fora de casa, né? Mas eu acredito que o Gustavo Henrique não deixa de ser uma boa opção aí, porque realmente tá difícil de zagueiro para rodada. Mas com certeza aqui, ó, jogando dentro de casa, tá? Pela média e pelo desempenho, as melhores opções é o Victor Cuesta, tá? Pelas roubadas de bola, pode até perder o SG pro Atlético Paranaense, mas se recupera na pontuação com roubada de bola. Afinal de contas, é o zagueiro que mais rouba a bola na competição. E o Hever, que tá jogando um pouco mais avançado como volante, certo? Tem o bônus do SG, e ainda pode roubar algumas bolas e tá mais próximo ali no meio de campo, pode até, quem sabe, dar uma assistência. Então acredito aí que os melhores zagueiros para a rodada é o Hever e o Cuesta, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, a média jogando fora de casa. E jogando fora de casa, eu não poderia deixar de citar aqui o Pablo Mari, né? O Pablo Mari tá voltando agora de suspensão, né? Cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Tá com uma média de 6.68 jogando fora de casa. O zagueiro com a melhor média fora de casa precisa fazer 2.3.
O sistema defensivo do Flamengo está muito bom, né? O Marí deu uma negativada aqui na vitória de 2 a 1 contra o Fortaleza fora de casa, mas nos demais jogos vinha pontuando muito bem. É um zagueiro muito alto, tem quase 2 metros de altura, sobe bem na bola aérea, né? Finaliza bem, fez um gol na Libertadores, né? No Campeonato Brasileiro, se não me engano, já tem 2 gols, certo? Então tem tudo aí pro Marí de repente ir bem. O único probleminha aqui é que o Goiás não cede pontos, né? Para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos jogando no Serra Dourada, tá? Em média 0,25. Se a gente vier, inclusive, aqui nas partidas, aqui, ó, verificar aqui, ó, Goiás e Flamengo, a gente vai perceber que o Goiás, nos últimos jogos, por OSG de todos que visitaram o Goiás no Serra Dourada, perderam o saldo de gols, certo? Já o Flamengo não. Fora de casa manteve o saldo de gol de 6 partidas, jogando fora manteve o saldo de gol em 4 oportunidades, tá? Então realmente vai ser um confronto interessante, já que é o líder da competição, o segundo melhor time do retorno, que é o Goiás, tá? Mas eu acredito que para zagueiro para essa rodada não tem muito o que falar. Jogando fora de casa é o Marí e jogando em casa é o Hever e o Vitor Cuesta, né? Correndo aí um pouquinho por fora, quem sabe o Gustavo Henrique dos Santos. E quem quiser arriscar o Vaz aí, quem sabe por causa de uma cobrança de falta, de repente tá valendo. Acho difícil porque vai enfrentar o Flamengo, vai ficar um pouquinho complicado esse jogo aí pro Vaz, tá? Vamos ver as pontuações médias conquistadas e cedidas para zagueiros nas últimas 3 rodadas. Ó, percebam, o time que mais conquistou pontos com zagueiros nas últimas 3 rodadas jogando em casa foi o Atlético Mineiro e o Goiás. Então as indicações estão corretas, certo? E quem mais cedeu pontos para zagueiros jogando fora de casa foi o Atlético Paranaense e o São Paulo, tá? Aqui eu não vou indicar nenhum zagueiro do Palmeiras, porque é um clássico. Realmente eu acho que clássico é meio complicado, ainda mais para zagueiro, né? Do ponto de vista de cartão, né? De faltas. Mas quem quiser, de repente, um zagueiro aqui do Palmeiras está valendo. E realmente no cruzamento de scout de zagueiros jogando em casa, as melhores opções é o Hever, né? E o Vitor Cuesta, né? E tá aqui em primeiro lugar o Atlético e em segundo lugar no cruzamento de scout o Internacional. Já pontuações médias conquistadas e cedidas jogando fora de casa, o Flamengo realmente é o time que mais conquistou pontos com seus zagueiros jogando fora de casa. Mas como eu falei, o Goiás não cede quase nada. E por incrível que pareça, quem mais cedeu pontos para zagueiros jogando jogando dentro de casa foi o Internacional, tá? O Inter cedeu em média aí 5 pontos nos últimos 3 jogos jogando dentro do Beira-Rio para zagueiros adversários. Quem quiser dar uma apostada aí num zagueiro do Furacão, de repente tá valendo a pena. O problema é que o Atlético Paranaense não anda conquistando pontos com seus zagueiros fora de casa, né? Mas eu acredito assim, ó, que no cruzamento de scout realmente é o Hever e o Cuesta, certo? Jogando fora de casa aqui o Marí. Como eu falei, para zagueiro não tem muita opção para essa rodada não. E roubada de bola, que eu acho que é importante a gente dar uma olhadinha aí para zagueiro, certo? O time que mais conquistou roubada de bola nos últimos 3 jogos jogando em casa com seus defensores, com seus zagueiros, foi a equipe do Internacional, tá? Então por isso que realmente eu tô escalando aqui, ó, o Vitor Cuesta, já vamos antecipar, e o Hever, certo? Ainda mais o Hever jogando agora de volante. E quem mais cedeu roubada de bolas para zagueiros adversários jogando fora de casa foi a equipe do Bahia, o que justifica também aí a indicação do Gustavo Henrique, tá? E fora de casa, quem mais conquistou roubada fora de casa com zagueiros foi o Pablo Marí, certo? O que também justifica a indicação, apesar do Goiás não ter cedido muita roubada de bola para zagueiro adversário. Tá? É como eu falei, o Goiás dentro do Serra Dourada realmente não dá muita chance para os zagueiros adversários, certo? Eu acredito que para roubada de bola é isso aí, né? Mas é como eu falei, realmente, não tem muito que fugir para essa rodada. Realmente o Cuesta e o Hever são as melhores opções, jogando em casa, né? E depois vem o Gustavo Henrique. Fora de casa é o Pablo Marí, né? Não dá para fugir muito dessa rodada aí de zagueiros, tá certo? Vamos lá para nossos laterais então. Para lateral tem algumas opções aqui interessantes, mas assim como o zagueiro também não tem tanta opção assim, tá? Laterais, tá? Aqui filtrando no Olheiro FC. Os melhores laterais com média jogando em casa, certo? Disponível para a rodada, o melhor lateral é o Jorge, certo? O Jorge está com uma média de 7.7, precisa fazer 9 pontos, está um pouco valorizado, certo? Mas geralmente dentro de casa aqui, ó, dificilmente o Jorge negativa. Pelo contrário, ele costuma fazer boas pontuações, tá? Independentemente de SG ou não. Aqui, ó, no empate 3 a 3 com o Fortaleza, fez 11.6 quando ele fez um gol e deu uma assistência, tá? O Jorge é um lateral muito efetivo, defende bem, rouba algumas bolas, chega à frente, dá assistência, cruza, finaliza, é um dos laterais que mais finaliza dentro da competição, tá? Então é um lateral muito completo, acho que vale a pena. O confronto é um dos confrontos mais difíceis, quem sabe, da rodada, mas como ele tá com uma média em casa, é a melhor disponível para a rodada, eu acredito que vale a pena a indicação, tá? Fora de casa, o Bahia série média 2.9 nos últimos 5 jogos para laterais adversários no geral, tá? Mas o Jorge não deixa de ser uma boa opção. Segundo lateral com melhor média disponível para a rodada, né, jogando em casa, é o Diogo Barbosa, está com uma média de 7.6. Vai ter um confronto complicado, porque um clássico sempre é um jogo mais difícil, né? Precisa fazer 3.6 para começar a valorizar. Mas o Diogo Barbosa também tem boas pontuações em casa. O que vale aqui dele realmente é a regularidade. Principalmente pelo fato aí que vira e volta, realmente o Palmeiras consegue manter o SG. E como o São Paulo está com muita dificuldade de fazer gols
fora de casa, certo? Dá para levar isso em consideração. Ó, percebam que os últimos jogos do São Paulo, fora de casa, os últimos 6, só fez gols contra o Botafogo, certo? Nos demais jogos não conseguiu fazer gol. Enquanto que o Palmeiras, jogando no Allianz Parque, dos últimos 3 jogos, manteve o SG em duas oportunidades. Então existe uma grande chance aí, de repente, no SG, ainda mais por ser um clássico, né? Um jogo meio trucado, meio... geralmente clássico é um jogo com poucas chances de gol, né? Um jogo mais pegado no meio, mais marcado. De repente pode dar certo, tá? São Paulo cede em média 5,92 nos últimos 5 jogos para laterais adversários. Isso é um bom sinal, certo? Então acredito aqui que jogando em casa, realmente as duas melhores opções para a rodada é o Jorge e o Diogo Barbosa, tá? Apesar que o Diogo vai jogar um clássico, mas não deixa de ser uma boa opção também. Jogando em casa também tem que dar uma indicada aqui no Carlinhos, né? O Carlinhos tem uma média de 7,08, tá desvalorizado, precisa fazer menos 1,4, certo? Vai enfrentar a equipe do Corinthians, que também fora de casa tem uma certa dificuldade de marcar gols, tá? Carlinhos tem uma regularidade muito grande, talvez seja o lateral com a maior regularidade, né, jogando em casa, porque o CSA, mesmo perdendo o SG em várias oportunidades, ele sempre consegue recuperar a pontuação e fazer acima de 5, 6 pontos, certo? O Corinthians série em média 6,75 nos últimos 5 jogos jogando fora de casa para laterais no geral, certo? Isso é muito bom, então o Carlinhos também não deixa de ser aí uma boa opção para a rodada, certo? E jogando fora de casa, tá? A melhor opção jogando fora de casa é o Felipe Luiz, tá? Felipe Luiz é o lateral com a melhor média jogando fora de casa, disponível para a rodada. Tem uma média de 6,33, precisa fazer 5,7. Está se tornando um dos maiores ladrões de bola da competição, tá? E as pontuações de Felipe Luiz fora de casa são boas pontuações. Tirando aqui o 0,7 naquela derrota de 3-0 contra o Bahia, que foi aqui que o Flamengo começou a arrancada dele aí para se tornar a sensação do campeonato, tá liderando com folga a competição, tá? Nos demais jogos ele foi bem fora de casa. O Goiás não cede muitos pontos para laterais adversários, isso é bem verdade, tá? Como eu falei, o Goiás dentro de casa ele é bem ofensivo, então ele não cede muitos pontos tanto para laterais quanto para zagueiros adversários, tá? Cedeu aqui em média 1,55 para laterais nas últimas 5 rodadas, certo? Mas a gente tá falando aqui do Flamengo, do líder da competição, Felipe Luiz, um dos laterais com maior número de roubada de bola, então acredite aí que tá valendo aí a indicação. Se a gente der uma olhada aqui na média das pontuações médias conquistadas e cedidas por laterais esquerdos nas últimas 3 rodadas, a gente vai verificar que o Corinthians, tá? Foi o time que mais cedeu pontos para laterais esquerdos jogando fora de casa, certo? Então aqui, quem sabe, realmente o Carlinhos pode ser uma das melhores opções. Já quem mais conquistou pontos com seus laterais jogando em casa foi o Goiás com o Jefferson e o Santos com o Jorge, tá? Só que o Jefferson vai ter um confronto complicadíssimo aqui contra o Flamengo, certo? Então entre o Jefferson e o Jorge, eu acredito que o Jorge é a melhor opção, tá? Já jogando fora de casa, o time que mais conquistou pontos com os laterais esquerdos jogando fora de casa foi a equipe do Flamengo, que justifica aqui a indicação do Felipe Luiz, apesar do que o Goiás não cede muitos pontos para laterais esquerdos adversários jogando dentro de casa. Só que no cruzamento de scouts aqui, jogando fora de casa, o Flamengo fica em segundo. Já quem mais cedeu pontos para laterais esquerdos jogando em casa foi a equipe do Avaí, certo? Só que Fortaleza não anda conquistando muitos pontos. Quem quiser de repente arriscar aqui num Carlinhos, pode até dar certo, tá? Vamos dar uma olhadinha agora. Pontuações médias para laterais direitos, certo? Já para laterais direitos, quem mais conquistou pontos jogando em casa foi a equipe do Palmeiras, tá? Então se o Marcos Rocha ficar entre os prováveis, né? De repente pela quantidade de roubada de bola, como vai ser um jogo bem pegado, de repente tá valendo a pena o Marcos Rocha, tá? Agora, quem mais cedeu pontos para laterais direitos jogando fora de casa foi a equipe do Fortaleza. Quem quiser botar o lateral direito aí do Avaí que faz jogar, de repente o Léo, né? Não sei qual é o lateral que vai acabar jogando, pode ser uma boa também, certo? Agora, fora de casa, quem mais pontuou com os laterais direitos fora de casa foi o Bahia, muito em questão do Nino Paraíba, tá? Só que o Santos não cede nada, então quem quiser dar uma apostada no Nino, de repente tá valendo a pena, né? Mas eu acredito que o Nino não vai ter muita chance aí contra o Santos, já que o Santos, quando joga dentro da Vila Belmiro, costuma mandar bem os seus jogos, ter a maior quantidade de posse de bola e não dá muita chance para o adversário, né? Mas quem sabe um contra-ataque aí, o Nino tá jogando bem fora de casa, de repente vale a aposta, certo? Agora vamos dar uma olhadinha em roubada de bolas para laterais esquerdos e direitos. Roubada de bola para lateral direito. Ó, como eu falei, o Marcos Rocha, se ficar entre os prováveis, é uma baita de uma opção. O lateral que mais roubou bolas nos últimos 3 jogos, laterais direitos, né? Dentre os laterais direitos foi o Marcos Rocha, tá? E quem mais cedeu foi o Corinthians. Quem quiser dar uma apostada aí, quem sabe um Apodi jogando mais avançado, de repente também tá valendo a pena, certo? E quem mais obteve roubada de bola jogando fora de casa com seus laterais direitos foi o Corinthians, tá? Quem quiser apostar aí num Wagner, quem sabe, tá? E quem mais cedeu foi o Palmeiras, certo? Mas aqui, como é clássico e como não conquistou muita roubada de bola aqui com laterais direitos de São Paulo, não vou nem indicar, né? É complicado ali. Quem quiser dar uma arriscada no Dani Alves, por exemplo, que vai estar retornando agora,
Pode até dar certo, mas é um clássico, eu não gosto muito de indicar jogadores que jogam em clássico, tá? A não ser goleiro que tem chance aí de sair com 0 a 0 e fazer defesas difíceis. Roubada de bola para laterais esquerdos. Nas últimas 3 rodadas, quem mais obteve roubada de bola com laterais esquerdos jogando em casa nas últimas 3 rodadas foi o CSA. Percebam como o Carlinhos se torna uma boa opção para essa rodada, tá? Em segundo lugar, o Jorge. Em terceiro lugar, o Diogo Barbosa. Vejam como as indicações fecham, tá? Então, os melhores laterais aí jogando em casa para essa rodada é o Jorge, o Diogo Barbosa e o Carlinhos. Com certeza, tá? Aqui, quem mais cedeu roubada de bola para laterais esquerdos está bem disputado, certo? Mas no cruzamento de scouts aqui, quem sabe realmente o Diogo Barbosa seja uma boa pela quantidade de roubada de bola cedidas pelo São Paulo nos últimos 3 jogos jogando fora de casa. Agora, quem já cedeu mais roubada de bola jogando em casa foi a equipe do Avaí, tá? Novamente aqui, ó, vou citar, o Carlinhos de repente pode ser uma boa, tá, gente? E realmente no cruzamento de scouts aqui, ó, Fortaleza está em primeiro, né? Pelas roubadas de bolas obtidas e pelas cedidas pelo Avaí, certo? Mas quem mais obteve roubada de bola jogando fora de casa com seus laterais esquerdos foi o Flamengo, muito por causa do Felipe Luiz, também porque o René também rouba bastante bola, e o Cruzeiro com o Egídio, tá? Só que o Botafogo não cede quase nada, então eu não vou nem indicar o Egídio para essa rodada. Acho que vai ser um jogo um pouco mais complicado. Mas o Felipe Luiz com certeza é uma baita de uma opção para rodada. E correndo um pouquinho por fora aí o Carlinhos, né? Porque a situação do Avaí não é nada boa. Falando isso, né? Eu acredito que eu vou pegar aqui o Jorge, que é o melhor lateral com média jogando em casa, e o Felipe Luiz, né? Que é o melhor lateral com média jogando fora de casa e está se tornando um grande ladrão de bola aí pro Cartola. Certo? Mesmo porque o Flamengo é líder da competição e anda sofrendo poucos gols. Eu sei que o Goiás furou o SG de todo mundo que foi jogar no Serra Dourada, mas acredito que esse aí vai ser um grande desafio para o Flamengo. Se o Flamengo conseguir manter o SG contra o Goiás, realmente fica demonstrado aí que o Flamengo realmente dificilmente vai tomar gol nessa competição, tanto dentro quanto fora de casa. E daí dá para apostar muito mais aí no sistema defensivo do Flamengo. Embora lá para nossa meio que então, tá? Tem algumas opções interessantes aqui para a rodada. Como eu falei, essa rodada tá se tornando uma rodada meio complicadinha de se escalar, tá, gente? Tem confrontos muito equilibrados, né? Os favoritos que vão jogar em casa não tem confrontos um pouco mais difíceis, né? Os líderes que vão jogar fora, né? Como o Flamengo, vão pegar pedreira pela frente, né? Como o Goiás, então tá se tornando uma rodada meio complicada para se escalar realmente. Mas vamos colocar aqui, ó, no Olheiro FC, meias médias em casa, né? O meia disponível com melhor média em casa é o Carlos Sanches para a rodada. Não vou nem falar o Bruno Gomes, porque o Bruno Gomes só tem um jogo, então não dá para ficar falando muita coisa sobre os scouts dele, tá? O Sanches está com uma média de 8.26 jogando em casa. Eu sei, vai depender se o São Paulo botar ele para jogar. Porque o São Paulo é meio de lua, né? Mas acredito que jogando em casa e precisando da vitória, ele deva colocar o Sanches para jogar. Eu percebi ultimamente que ele anda poupando o Sanches fora de casa e dentro de casa ele está escalando o Sanches, tá? Mas vamos ficar de olho aí nas notícias, mesmo porque vai ter live quarta-feira, tá? Provavelmente início da tarde, tá? Logo após o meio-dia. Mas eu vou marcar o horário direitinho. Daí lá a gente vai conseguir ter mais notícias. Daí já vai ter tido treino. De repente alguma informação ou outra de algum setorista. Para confirmar mesmo se o Carlos Sanches jogar. E se jogar é uma das melhores opções para a rodada. Tá precisando fazer 3.6 para começar a valorizar. O Sanches dentro de casa sempre é muito efetivo. Por quê? Porque é um jogador muito completo. Pode roubar a bola, sofre falta, finaliza bastante em média e longa distância. Tem um passe apurado, pode dar assistência, né? Pode fazer gol com cobrança de falta de bola parada, né? É o cobrador oficial de pênalti do Santos, né? Então o jogo do Santos, quando joga em casa, fica muito centralizado no Santos. Já acredito que o Santos tem tudo aí para ir bem, né, nessa rodada jogando contra o Bahia. O Bahia cede em média aí 3.03 para meio-campistas adversários, isso é bom, tá? Geralmente a média para meio-campistas cedidas não é muito grande, não passa de 4, 5 pontos, tá certo? Mas acredito que o Santos é a melhor opção para a rodada, né, dos meias jogando em casa. Outra boa opção de meia jogando em casa é o Rodrigo Lindoso. Vai ter um confronto difícil contra o Atlético Paranaense, mas assim como eu falei do Cuesta, vou falar a mesma coisa do Rodrigo Lindoso. O Atlético Paranaense é um time bem ofensivo, não importa se dentro ou fora de casa, e com isso ele vai possibilitar as roubadas de bola também para volante, certo? O Lindoso está com uma média de 7.56 jogando em casa, está desvalorizado, precisa fazer menos 0.2, certo? As pontuações do Lindoso em casa são muito boas e ele anda fazendo gols, né, com frequência, anda se apresentando bem na área adversária, principalmente nas bolas paradas. Não é um volante muito alto, mas ele tem um posicionamento muito bom e cabeceia bem. Então de repente pode ser uma boa aí, né? Quem sabe pode até sair um golzinho aí contra o Atlético Paranaense, tá? O Atlético série média 1.74 para meio campista adversário nas últimas 5 rodadas. Isso não é quase nada, mas o Lindoso disponível para a rodada é o segundo meio de campo com a melhor média, certo? Terceiro, né, tem o Luanderson aqui do Avaí, mas eu nem vou indicar que a fase do Avaí não é boa. Jogando em casa, o terceiro melhor meia aqui, né, com média jogando em casa disponível para a rodada é o Thiago Galhardo. Caiu muito nas últimas rodadas, está com uma média de 6.42, mas ainda é o cobrador oficial de pênaltis do Ceará
É um meio campo que joga muito próximo ao ataque, em muitas oportunidades chegou a jogar como segundo atacante, tá? Precisa fazer apenas 2 pontos, né? Tá bem desvalorizado. Tem médias interessantes em casa, né? Caiu bastante, como eu falei, mas vira e volta ele consegue pontuar bem, tá? Independentemente se fizer gol ou não, né? Ele pode pontuar com uma roubada de bola ou outra, finaliza bastante, certo? É um jogador que pela proximidade ali, de jogar perto da área ali, pode dar uma assistência, fazer um gol a qualquer momento. O Fluminense série média 2.35 para meio-campistas adversários. De repente o Galhardo aí pode surpreender nessa rodada aí e voltar a fazer gol, certo? Vamos lá, meio campo. Outro meio de campo bom aqui, né? O quarto melhor disponível para a rodada, com a melhor média, é o Jonathan Gomes, tá? Tá com uma média de 6.28. Vai ter uma pedreira pela frente, porque o sistema defensivo do Corinthians é um sistema bom, certo? Precisa fazer 1.3, tá bem desvalorizado. Mas ultimamente o Jonathan Gomes anda jogando muito dentro de casa, tá? As últimas 3 jogos dentro de casa, mitou praticamente os 3 jogos, certo? Muito em função porque ele anda fazendo gols, porque ele é o cobrador oficial de pênalti do CSA. CSA fora de casa, né? Andou endurecendo o jogo ontem contra o Flamengo, mas fora de casa não tem um desempenho tão bom quanto ele quando joga no Rei Pelé em Alagoas, né? Lá realmente ele tá conseguindo, né, impor seu jogo. É como eu falei, vai enfrentar a equipe do Corinthians, que geralmente se retranca muito bem fora de casa, né? O Corinthians seria apenas 2.85 para meio-campistas adversários, né? Uma pontuação mediana. Mas por ser cobrador oficial de pênaltis aí do CSA, né? E por ser um jogador de muita movimentação, pontua em vários scouts, roubada de bola, faltas sofridas, né? Então de repente pode dar certo, né? Aqui o jogador com quinta melhor média jogando em casa, tá? E para mim uma das melhores opções da rodada é o Otero, né? Por quê? Porque o Otero, quem sabe de todos os meios, tem um confronto mais favorável, né? Vai enfrentar a equipe da Chapecoense, pior defesa da competição, lanterna, né? E o Galo dentro de casa sempre é muito ofensivo, né? O Otero tem uma média de 6.25 jogando em casa, precisa fazer 1.15, isso é bom, 1.5, isso é bom porque está desvalorizado. E o Otero, desde que voltou a jogar, né, deu uma negativada aqui na 14ª rodada, mas ele entrou aqui no transcorrer do jogo, fez apenas 2 pontos na derrota contra o Bahia, mas nas últimas 2 jogos dentro de casa, deu uma assistência e fez um gol, pontuou muito bem, deu uma mitadinha de leve, tá? A Chapecoense série média 2.49 para meio-campistas adversários, é uma pontuação mediana, mas eu acredito que o Otero aí tem tudo para ir bem, porque é um jogador que finaliza muito, né? De média e longa distância, cobra falta, escanteio, bate com as 2 pernas, né? Então eu acho que tem tudo aí para ir bem na rodada. Inclusive, se a gente vier aqui, ó, pontuações médias, né? Conquistadas e cedidas para meia nas últimas 3 rodadas, a gente vai ver que o time que mais conquistou pontos com meias jogando em casa nas últimas 3 rodadas foi o CSA, né? Muito por causa do Jonathan Gomes, porque ele é cobrador oficial de pênalti, né? E andou fazendo alguns gols dentro de casa aí pelo CSA, certo? Mas tá muito equilibrado aqui as pontuações, tá? E quem mais cedeu pontos para jogadores de meio de campo jogando fora de casa nos últimos 3 jogos foi o São Paulo e o Fortaleza, tá? Não vou nem indicar o meio campo ali do Avaí. Quem quiser pode até dar uma destoada ali, né? Aquele menino anda fazendo até algumas pontuações aqui, ó, o Luanderson, tá? Mas ele só tem 4 jogos na competição e pode ver um jogo só dentro de casa. Mas ele andou pontuando razoavelmente, né? Para um jogador aí que joga num time que é vice-lanterna, né? Quem quiser dar uma arriscada, quem sabe, né? Pela pontuação aí cedida nos últimos 3 jogos pelo Fortaleza, tá? E também quem quiser dar uma arriscada aí, quem sabe, no meio do Palmeiras, pode ser que dê certo pela quantidade de pontos cedidos pelo São Paulo jogando fora de casa. Mas eu chamo a atenção que é um clássico, né? É meio complicado, certo? E jogando fora de casa aqui, quem mais pontuou com os seus meios de campo jogando fora de casa foi o Atlético Paranaense e o Grêmio, certo? Apesar de que o Vasco e o Internacional são os times que menos cedem pontos para meio-campistas adversários, tá? Quem mais cedeu pontos para meio-campistas adversários jogando dentro de casa foi a equipe do CSA, por incrível que pareça, né? E como eu falei, o CSA dentro de casa está jogando muito bem, né? Mas apesar de tudo, ele ainda se defende muito dentro de casa. Não sei como é que vai ser esse jogo contra o Corinthians, porque o Corinthians também é um time que não é de propor muito jogo, né? Quem sabe aqui pode dar certo aqui para roubar de bola um Ralf, por exemplo, né? E aqui, claro, o Grêmio aqui tem algumas boas opções, né? Tem o Alisson, que sempre pontua muito bem fora de casa, né? Te entrega 3, 4, 5, 6 pontos. Vamos até dar uma olhadinha aqui, ó. Meias, prováveis para a rodada, o melhor média fora de casa. Os melhores meias com média fora de casa, tá? Disponíveis para a rodada. Primeiro é o Arrascaeta disparado. Tem uma média de 8.28, tá? Isso aqui é a média de jogador que joga em casa, mas essa é a média dele fora de casa. Tá um pouco valorizado, fez gol no último jogo, né? Precisa fazer 9.7, mas é uma das melhores opções para a rodada, né? Olhem só as pontuações do Arrascaeta. Nos últimos 3 jogos fora de casa, mitou, passou dos 10 pontos, né? E o Goiás série média 1.58 para meio-campistas adversários. Como eu falei, ó, se for pensar nos pontos cedidos pelo Goiás, não vai, para essa rodada não vai escalar nenhum jogador do Flamengo, porque o Goiás não anda dando chance dentro do Serra Dourada. Mas estamos falando do Flamengo, né, líder da competição aí.
melhor mandante, melhor visitante. Então é um ponto fora da curva, não dá para levar muito em consideração. E com certeza o Arrascaeta é uma das melhores opções para essa rodada, tá? Quem sabe jogando aqui fora de casa é o Maicon. O Maicon não é um bom jogador para cartola, é um baita de um craque, mas tá com uma média de 6.6, né? Tá valorizado, precisa fazer 10.8. Na ausência aí, né? Do Jean-Pierre, por exemplo, né? Ou quando o André não tá no time, ou até mesmo quando o Galhardo, lateral, não tá, é ele que anda cobrando, né, os pênaltis do Grêmio, certo? Quem quiser arriscar aí de repente, pode até dar certo, mas vai ter que rezar para ter um pênalti, porque se não tiver um pênalti, ele não pontua de outra forma se não for fazendo gol, tá? Às vezes dá uma assistência ou outra porque tem um passe muito bom, certo? Mas não é um jogador bom para cartola. O Vasco série média 1.1 aí para meio campistas adversários, não é muita coisa, né? Mas eu tô colocando aqui porque dos disponíveis para rodada é o segundo com melhor média. E o terceiro com melhor média, né? Esse aqui eu indico, né? Porque tem uma regularidade muito grande fora de casa. É o Alisson, precisa fazer 6.42, tá desvalorizado. Precisa fazer tem uma média de 6.42 fora de casa. Tá desvalorizado, precisa fazer 1.6 para começar a valorizar. E realmente o Alisson tem uma regularidade muito boa dentro de casa, tá? Principalmente quando ele faz gol da assistência. Daí ele passa dos 5, 6 pontos, certo? Vasco da Gama aqui, série média 1.11 para meio campistas adversários. Isso não é quase nada, mas pelo desempenho do Alisson fora de casa aí, e pelo Grêmio agora priorizando direto aí o Campeonato Brasileiro, tem tudo para ir bem, porque o Grêmio, quando vai com o time titular jogar fora de casa, nos últimos 5 jogos aí, andou fazendo estrago, tá? Venceu bem 3 jogos, 2 perdeu, mas estava com o time reserva, certo? Outro meio de campo aqui que eu tenho que indicar, pelo desempenho dele fora de casa, certo? É o Léo Cittadini. Tá com uma média de 6.22, tinha dado uma caída, mas melhorou ontem. Tá, precisa fazer 9.5, tá valorizado, né? Porque foi bem, pontuou bem agora na 28ª rodada, né? Fez 4 roubadas de bola, 4 finalizações defendidas aqui contra o Goiás. E o Internacional série em média aí, 1.19 para meio campistas adversários, ou seja, quase nada. Perceba que as melhores opções jogando fora de casa para jogadores de meio de campo, o time adversário da casa não cede muito ponto, né? Mas eu acredito que essas possam ser as melhores opções realmente para a rodada. Em termos de roubada de bola, vamos dar uma olhada, eu acho que é importante, né? Roubada de bola para jogadores de meio de campo nas últimas 3 rodadas. O time que mais cedeu roubada de bola para jogador de meio de campo nas últimas 3 rodadas, tá? Jogando fora, foi a equipe do Grêmio, tá? Normal, o Grêmio tem 60, 70, 80% de posse de bola todo jogo, não importa se dentro ou fora de casa. Isso possibilita a roubada de bola de jogador de meio campo do time adversário. Quem sabe, quem quiser botar um meio aqui, ó, e vá sair jogando, né? Porque ultimamente o Vanderlei anda fazendo um rodízio ali e roube bola no Vasco, pode valer a pena, tá? Agora, quem mais conquistou roubada de bola jogando em casa com jogadores de meio campo foi o Atlético Mineiro nas últimas 3 rodadas, apesar da Chape não ceder muito. Então, quem quiser aqui de repente ir com o Luan anda roubando bastante bola, né? O menino maluquinho. E anda pontuando aí, de vez em quando, fazendo um gol, dando assistência. Melhorou bastante o Luan. Tava fraco, né, no Cartola. Nos últimos jogos melhorou bastante. E quem mais obteve roubada de bola jogando fora de casa foi a equipe do Bahia. É normal, ali tem o Flávio, tem o Gregory. São jogadores que roubam muita bola, só que são muito faltosos também, tá? Então tomem cuidado. Se quiserem apostar aqui num ladrão de bola do Bahia, tem que lembrar que eles são jogadores que tomam com facilidade cartão amarelo e fazem muitas faltas, tá? Por isso que não tem médias muito boas, né? E quem mais cedeu roubada de bola jogando em casa foi a equipe do CSA. Por isso que eu falei aqui, ó, de repente o Ralf pode ser um ponto aqui fora da curva para essa rodada, já que não tá tão fácil assim de escalar essa rodada, certo? Se a gente vier aqui, ó, no Ralf, a gente vai perceber que o Ralf tem uma grande quantidade de roubada de bola, 48 roubadas de bola em 18 jogos, certo? É um jogador que faz pouca falta, toma pouco cartão, tá com uma média de 3.56 jogando fora de casa, precisa fazer um ponto para começar a valorizar, tá? O Ralf dificilmente negativou aqui no 2-0 contra o Atlético Paranaense, né, lá na Arena da Baixada, a vitória do Corinthians na 5ª rodada, mas geralmente ele consegue te entregar ali, ó, 3, 4, 5, 6, 7 pontos com roubada de bola, tá? Rouba 3, 4 bolas, 5 por jogo, certo? E como o CSA é o time que mais cedeu roubada de bola nos últimos jogos aí, jogando em casa para meio campistas adversários, né? De repente pode ser uma boa, tá aqui, ó. O CSA foi o time que mais cedeu roubada de bola para jogador de meio de campo nas últimas 3 rodadas. Vamos dar uma olhadinha em gol, que eu acho que isso é importante, né? É a maior pontuação, a que dá mais pontos no Cartola. Meio campos, tá? Nas últimas 3 rodadas. Quem mais fez gol com seus jogadores de meio campo nas últimas 3 rodadas foi o Atlético Mineiro, tá? E o CSA, certo? Então por isso que o Jonathan Gomes pode ser uma boa, principalmente se tiver um pênalti para cobrar. Apesar de que o Corinthians, tá? Chama a atenção que não cede, tá? Não sofreu gol de jogadores de meio campo adversário nos últimos 3 jogos jogando fora de casa, né? Normal, o sistema defensivo do Corinthians é um sistema bom, certo? Já a Chapecoense sofreu um gol de jogador de meio de campo jogando fora de casa nos últimos 3 jogos, tá? Então no cruzamento de scouts aqui, ó, tá muito bem ranqueado aqui, meio de campos do Atlético Mineiro, certo? Agora, já jogando fora de casa, quem mais obteve gols com jogadores de meio de campo jogando fora de casa foi a equipe do Grêmio, tá?
Apesar de que o Vasco não tomou gol de jogadores de meio de campo. O Vasco andou melhorando muito, certo? Tomou o gol no último jogo aí. Eu acredito que aquele jogo era para ser 0 a 0 porque aquele impedimento até agora não... Fiquei meio na dúvida com aquele sistema ali do VAR, mas tudo bem. E quem mais fez gols aqui junto com o Grêmio fora de casa com os seus jogadores de meio de campo foi o Atlético Paranaense. Muito por causa do Cittadini, né? Por causa dos jogadores de meio de campo que são ofensivos da equipe do Furacão. Mas o Internacional não cedeu gols para jogadores de meio de campo quando joga dentro do Beira-Rio, né? O sistema defensivo do Inter também é um sistema defensivo bom, certo? Dito tudo isso, tô pensando sinceramente, tá? Eu vou com a Arrascaeta no meio, certo? A Arrascaeta fora de série, melhor jogador do campeonato na minha opinião até agora, tá? Além disso, cobra a bola parada, escanteio, tem grande chance aí de assistência e de gol, certo? Meu segundo meio de campo vai ser o Carlos Sanches, tá? Como eu falei, o Carlos Sanches do time do Santos é o jogador chave quando o Santos joga dentro de casa. A maioria das bolas de ataque passam por ele aí no meio, então a grande chance aí de uma assistência, de um gol, quem sabe com uma bola parada, até mesmo uma cobrança de pênalti, né? Então eu acho que o Sanches aí tem tudo para ir bem. Certo? Falei de Cittadini que é uma boa, o Lindoso é uma boa, o Galhardo é uma boa, o Alisson é uma boa, Gustavo Gomes é uma boa, tá? Só que eu vou lá, o Ralf falei também que pode ser uma boa, mas eu vou mais um pouquinho para baixo e eu vou com o Otero, tá? O Otero tá com uma pontuação boa dentro de casa, é um jogador que chuta, finaliza bastante, tá? E chutes no Cartola também dão bons pontos, né? Tanto defendidos, né, quanto finalizações para fora, né, e ele bate canteio, tem a bola parada a seu favor, de repente aí pelo confronto da Chapecoense, né, ser um dos confrontos mais favoráveis aí pro Galo, tem tudo para ir bem, certo? Então nesse momento aí tô fechando nosso meio de campo aí, com a Arrascaeta, com o Sanches e com o Otero. Vamos lá pro nosso trio de ataque então. Para atacante essa rodada também não tá muito fácil não, pessoal, tá? Aliás, é como eu tô falando desde o início do vídeo, essa rodada tá complicado para escalar, certo? Atacantes com as melhores médias jogando em casa, né? Porque eu sempre boto a média jogando em casa em primeiro lugar. Porque geralmente são os times que conseguem vencer seus jogos. É estatístico, tá? Desde que começou o brasileiro com pontos corridos, mais de 70% das vitórias são dos times mandantes, certo? Os melhores com média em casa disponíveis, tá? Que vão jogar em casa, o melhor deles todos é o Eduardo Sacha. Porque o Bruno Henrique, o Gabigol e o Everton vão jogar fora, certo? O Sacha tá com uma média de 7,49 jogando em casa, precisa fazer 0,6. Tá bem desvalorizado e aquela tal coisa, né? Se o Sacha jogar centralizado como centroavante, é uma ótima opção dentro da Vila Belmiro, tá? Tem pontuações boas, mas geralmente consegue pontuar bem quando faz assistência ou quando dá gol. Quando não faz assistência, quando não dá gol, vai te entregar 2, 3, 4 pontos, né? No máximo, porque ele consegue fazer algumas roubadas de bola, porque ele recompõe um pouco o meio de campo, volta para marcar, né? O Bahia cede em média 2,68 para atacantes adversários, isso não é muita coisa, mas dos jogadores disponíveis para a rodada de atacantes com a melhor média jogando em casa, o Sacha é a melhor opção. Eu acredito que as melhores opções para essa rodada, sinceramente, são os atacantes. Não gosto de escalar atacante jogando fora de casa, tá? Mas são os atacantes jogando fora de casa, certo? O atacante com melhor média jogando fora de casa é o Gabigol, tem uma média de 8,33. Andou decepcionando nas últimas rodadas, tá devendo, tá? Precisa fazer 5,1, certo? Tem um confronto difícil contra o Goiás, como eu falei. O Goiás dentro de casa tá jogando bem, certo? Mas o Gabigol, geralmente fora de casa, costuma marcar gols em todos os jogos. Aliás, costuma não, ele marca gols em todos os jogos fora de casa, certo? É o cobrador oficial de pênalti do Flamengo, tá? Tem um certo risco aí, porque o Goiás não anda cedendo pontos para atacantes adversários, apenas 2,06. Mas dos atacantes disponíveis, jogando fora de casa, talvez ele seja a melhor opção para a rodada, certo? E o Gilberto eu não vou falar, porque o Gilberto tá numa seca aí de 7, se eu não me engano, 6 ou 7 jogos sem marcar gols, tá? Mas tem uma média de 5,77, é o terceiro artilheiro da competição, né? Pede só pro Bruno Henrique e pro Gabigol. Cobrador oficial de pênalti do Bahia, tá desvalorizado, precisa fazer menos 0,8. Quem quiser dar uma arriscada aí no Gilberto, quem sabe vale a pena, tá? Como eu falei, ó, nas últimas rodadas o Gilberto não vem bem, tá? Negativou na 26ª, negativou na 28ª, 2,1 na 27ª, caiu bastante produção o Gilberto, tá? Mas quem quiser dar uma arriscada, né? O cara é artilheiro, de repente ele dá uma desencantada contra o Santos. O Santos série média 3,92 para atacantes adversários quando joga na Vila Belmiro, tá? E a questão aqui é o seguinte, que o Santos deu uma melhorada defensivamente dentro da Vila, tá? Ó, nos últimos 3 jogos dentro de casa sofreu um gol do Ceará, mas não sofreu gols do Palmeiras nem do CSA, como eu falei, certo? Já o Bahia, jogando fora de casa, tá? Ele estava muito bem, mas nos últimos 3 jogos marcou gols em 2. Não marcou gols apenas contra o Fluminense. Quem sabe o Gilberto pode dar certo, né? Vai ser um jogo muito equilibrado. O Santos é o terceiro melhor mandante, assim como o Bahia é o quinto melhor visitante. Caiu um pouquinho o Bahia, caiu, mas ele joga melhor fora de casa do que dentro de casa, tá?
Eu acredito que além do Gabigol, a melhor opção para essa rodada jogando fora é o Everton Cebolinha, tá? Tem uma média de 5.75, precisa fazer 11.9, tá bem valorizada, essa é verdade. Mas Cebolinha aqui, ó, os jogos que ele sai jogando, ó, esses jogos aqui, ó, 1.6 fora de casa contra o Fortaleza, ele tava no banco, tá? Esse jogo aqui contra o São Paulo, 4.1, ele não saiu jogando, tá? Ele entrou também no decorrer do jogo, assim como esse que ele negativou. Quando ele sai jogando aqui, como foi contra o Cruzeiro, na 18ª, e contra o Santos, na 20ª, geralmente ele costuma ir bem, costuma fazer mais de 10 pontos, tá? Cebolinha é um ponto fora da curva, como eu costumo dizer, tá? Mas a verdade é que também o Vasco não cede muitos pontos para atacantes adversários quando joga em São Januário, apenas 1.16. Mas pela média aqui, como eu tô falando, para mim os melhores jogadores com média fora de casa aí, né, disponíveis para a rodada, Gabriel, Gilberto e Everton. O Bruno Henrique tá aqui em quarto. As melhores opções para mim são o Gabriel e o Everton, tá? Gilberto pode ser uma boa aposta, assim como o Bruno Henrique, tá? O Bruno Henrique também pode ser uma boa, tá com uma média de 5.3 jogando fora de casa, precisa fazer 3.8, certo? Mas o Bruno Henrique é aquela tal coisa aqui, ó. Mitou na 25ª, mitou na 23ª, mas se vocês pararem para prestar atenção aqui ele jogou como centroavante no lugar do Gabigol, tá? Quando ele joga aberto, tá? Ele não tem boas pontuações, certo? Só aqui no clássico que ele arrebentou, na 15ª contra o Vasco, mas é normal, né? Ele é o rei dos clássicos, ele adora jogar clássico. Então, pra mim, a melhor opção jogando fora é o Gabigol, tá? Mas se quiserem colocar o Bruno Henrique, afinal, o Flamengo é líder da competição e também tem uma boa média jogando fora de casa. Quase 2 gols por jogo, certo? Outro bom atacante, quem sabe, jogando fora de casa é o Ione, tá? O Ione começou a jogar um pouco mais centralizado com o Marcão, tem uma média de 5 pontos. Vai enfrentar o Ceará, que não anda bem na competição, anda ladeira abaixo, tá? Precisa fazer 10.4, tá muito valorizado, foi bem na última rodada, certo? Mas o Ione aqui fora de casa, tá? Vira e volta, ele consegue te entregar bons pontos, principalmente se fizer gol, certo? Se não fizer gol, ele vai te entregar uma média de 3, 4, 5 pontos no máximo, certo? Mas é um jogador que tem uma certa regularidade, percebam que dificilmente negativa, tá? É um jogador muito bom para cartola. Ceará cede média em 1.97, não é quase nada para atacante adversário, certo? Percebam que as melhores opções do ataque, ao meu ver, o adversário não cede quase nada de pontos, tá? E a última indicação minha jogando fora de casa, tá? Eu vou colocar o Wellington Paulista. O Wellington Paulista tem uma média de 3.38 jogando fora de casa. Talvez de todos os atacantes que eu indiquei é o que tem a pior média, tá? Precisa fazer 8.4, mas vai enfrentar a equipe do Avaí, que sofreu gol em todos os jogos que jogou na ressacada, certo? É vice-lanterna da competição, vive um momento muito ruim e o Wellington anda marcando gols aí em vários jogos, certo? Marcou gols aqui contra o Cruzeiro fora de casa, tá? Fez 9.5, mas o Wellington é aquela tal coisa. Perceba as pontuações aqui, ó. Se ele não fizer gol, ele dá uma negativada. Se ele fizer um gol, ele geralmente passa dos 8, 9 pontos ou chega até a dar uma mitada como fez 2 gols aqui contra o Santos, certo? É uma boa aposta para a rodada, acredito eu, já que o Avaí cede em média 2.17 para atacantes adversários, não é muita coisa, tá? Mas se a gente ver aqui, ó, pontuações médias conquistadas e cedidas para atacantes nas últimas 3 rodadas, certo? A gente vai perceber que os times que mais cederam pontos para atacantes adversários nas últimas 3 rodadas foi o Grêmio, certo? E a Chapecoense. Quem sabe, inclusive aqui, ó, quem quiser dar uma postada aqui, ó, no de Santos, pode ser uma boa para rodada, tá? Só fiquei meio assim com ele porque ele tá com uma média de 2.52 jogando em casa, tá? E realmente ele não tem boas pontuações. Aqui contra o Grêmio, na derrota de 4-1, fez um gol e mesmo assim fez menos de 8 pontos. Então, fico meio assim, né, quando o jogador faz um gol e faz uma pontuação abaixo de 8 pontos, né? Quer dizer que ele não pontua em outros scouts, é um pouco arriscado. Mas, pelo número aí, pela média cedida aí pela Chapecoense, quem sabe pode ser uma boa aposta, tá? Agora, quem mais conquistou dentro de casa pontos com seus atacantes, tá? Com a média de seus atacantes, foi o Santos. Por isso que eu falei que o Sacha, de repente, é uma boa, certo? Aqui, ó, o Atlético Paranaense andou cedendo bastante. Quem sabe aqui um Guerreiro também pode ser uma boa, mas o Guerreiro está super valorizado. E quem conquistou mais pontos com seus atacantes, né, fora de casa, foi o Flamengo, que não é novidade para ninguém, certo? Apesar de que o Goiás não anda cedendo muito no cruzamento de scouts aqui, ó, tá em primeiro Flamengo, certo? Não vou nem indicar aqui do Atlético Paranaense, porque a defesa do Internacional é uma defesa mais sólida. Eu acho que vai ser um jogo um pouco complicado aí para atacante, tá? Mas vamos dar uma olhadinha em gols, que é o que importa para um atacante, né, para um artilheiro. Gols, tá? Gols conquistados, né, e gols sofridos nas últimas 3 rodadas. Quem mais sofreu gols de atacante nas últimas 3 rodadas, novamente, o Grêmio e a Chapecoense, tá? Então quem quiser botar em um de santo aí, ó, do Vasco aí, daí você que escolhe, né? Tem vários atacantes, né? Pode botar um Rossi que joga mais pelo canto ali, mas é o cobrador oficial de pênalti do Vasco, quem sabe pode dar certo, né? Um Marrone, se realmente for jogar, um Ribamar, não sei. Acho complicado, acho que o Grêmio agora,
depois que foi eliminado da Libertadores, só tem o brasileiro e vai vir com força total. E como eu falei, o Grêmio quando joga com o seu time titular fora de casa, realmente é difícil de ser batido e faz um estrago grande, tá? E quem mais conquistou pontos com seus gols, né? Desculpe, mais marcou gols com seus atacantes jogando em casa foi o Goiás e o Santos, tá? Mas perceba aqui, ó, o Flamengo, tá? E o Bahia não sofreram gols de atacantes adversários. São dois sistemas defensivos bons quando jogam fora de casa. Mas quem quiser dar uma apostada aí no Michael aí, pela média dele, né, pela regularidade, de repente ele vai te entregar alguns pontinhos. E o Sacha não deixa de ser realmente uma boa opção, certo? E agora jogando fora de casa, com certeza os atacantes do Flamengo, tá? Disparado. Realmente para essa rodada não tá fácil para atacante. Dito tudo isso, tá? Eu vou com o Gabigol, certo? Porque o Gabigol anda fazendo gol toda a rodada fora de casa, é o cobrador oficial de pênalti do Flamengo, é o jogador que joga mais avançado, centralizado. Vou com o Everton Cebolinha, apesar do jogo não ser um jogo fácil, o Vasco melhorou bastante, mas o Everton é um ponto fora da curva, né? Geralmente joga bem, te entrega 7, 8, 9 pontos ali, 100 gols. Se fizer gols, passa dos 10. E agora o Grêmio está focado totalmente no Campeonato Brasileiro, certo? E o terceiro atacante, eu fiquei muito na dúvida aqui, tá? Fiquei muito na dúvida entre o Eduardo Sacha e entre o Wellington Paulista. O Wellington Paulista tem uma grande vantagem, tá? Porque ele é o cobrador oficial de pênalti do Fortaleza. E o Avaí anda sofrendo muito pênalti dentro de casa, certo? Mas nesse momento aqui, ó, eu sou sincero em dizer... Vamos botar o Sacha aqui por enquanto, vamos ver como é que ficou o time. Vou com o Sacha por enquanto, tá? Vou com o Sacha porque daí já tô fazendo dobradinho. Eu sei que confronto com o Bahia é complicado. Aqui eu tava muito afim de com o Wellington Paulista, mas eu já tô indo com 3 atacantes, com 12 atacantes jogando fora de casa, né? Então... E o Wellington, se não fizer gol, complica, né? Dá uma negativada. Para treinador, tá? Não tem muito mistério, tá? Eu vou com Jesus. Mesmo sabendo que ele possa vir a sofrer gols do Goiás fora de casa, mas é o treinador que mais anda pontuando com a média de seus atletas, inclusive de capitão, tá? Eu vou dar uma apostada no Cebolinha jogando fora de casa, tá? Vou botar o Cebolinha, certo? Até mesmo para tentar escalar, sair dos capitães mais prováveis aí, que com certeza deve ser o Gabigol, a Arrascaeta, né? Vou botar o Cebolinha porque o desempenho do Cebolinha, quando ele sai jogando fora de casa, é muito bom. Geralmente ele faz acima de 10 pontos, tá? Claro, se fizer gol e 10 assistências. Se não fizer gol e 10 assistências, vai te entregar ali, ó, 6, 7, 8 pontos, certo? Porque é um jogador muito participativo, tem muita movimentação, chuta bastante, só falta, rouba algumas bolas, né? Então, gente, custando 175,29, tá? Esse aqui é o nosso time principal para a 29ª rodada. Pessoal, então é isso, tá? Time principal do canal escalado para a 29ª rodada. Não vou nem falar que é um esboço, que com certeza deve ser esse time se não tiver nenhuma alteração ali, se alguém não sair dos prováveis, ou se a gente tiver alguma notícia aí que alguém não vai jogar realmente, certo? Vai ter live quarta-feira, tá? Entre meio-dia e 1h da tarde, só não sei o horário que eu vou entrar, tá? Mas com certeza aí deve ser mais ou menos entre meio-dia e 1h, tá bom? Hoje ainda vamos mandar aqui um cardzinho, certo? Do time de bons e baratos, time de valorização e time de tiro curto também, tá bom? Então se gostou desse vídeo, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito, mas muito importante pro canal mesmo. Se não conhecia o canal, se inscreve. Se não é inscrito, se inscreve. Vai valer muito a pena, tá? A gente vai junto aí até o final do ano, te ajudando aí a escalar no seu Cartola. No mais, um grande beijo de coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos, fui.